Boa noite, gostaria de cumprimentar a professora Tatiana Cassol, cumprimentar também os colegas da disciplina de Estágio Civil 2 e a peça escolhida então para fazer a sustentação oral, requisito desta disciplina, é a ação rescisória, proposta por Joana em face de sentença de improcedência contra Carros S.A. Esta ação rescisória é proposta contra essa decisão e o processo de origem ele se dá em que Joana propôs a ação de reparação de danos morais, também pediu na ação originária atualização monetária de juros legais dos valores que foram cobrados em duplicidade, também pediu a obrigação de não fazer, requerendo que então a Carros S.A. deixasse de cobrar as tarifas e os encargos, assim como as mensalidades em duplicidade. Ocorre que a decisão transitou em julgado em habeas da sentença de improcedência da ação originária, tendo em vista que a própria Joana deixou de recorrer da decisão. Após certificado do trânsito em julgado desta decisão, Joana ficou sabendo que o juiz que prolatou a sentença era marido da então procuradora da Carros S.A. O que nós vemos aqui então é uma violação literal do dispositivo do artigo 144 do CPC, inciso 3º, que na qual, com a autorização da professora, vou fazer a leitura do referido artigo. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo. Inciso 3º, quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Ou seja, aqui nós vimos caso explícito de descumprimento do artigo 144 do CPC, fazendo então violação a esta norma infraconstitucional, devendo assim esta ação, neste caso, no momento em que o juiz prolatou a sentença, considerar-se impedido de prolatar-se essa sentença e assim constituir um novo juízo. Ocorre que, conforme observa-se na sentença de improcedência, não foi o que o meritíssimo juízo acabou fazendo, não restando outra opção, a autora, o que, indignada com essa decisão, veio através desta ação rescisória requerer então a reversão dessa decisão, a anulação dela e consequentemente uma nova decisão acerca da condenação a ser imposta a Carros S.A. Desta forma, nós pedimos a total procedência da ação com a condenação da Carros S.A. a pagamento de indenização por danos morais. Também requeremos que a Carros S.A. cumpra com a determinação que vai ser imposta mediante sentença reformulada de obrigação de não fazer, na qual a Carros S.A. fica impedida de cobrar esses valores que foram pagos em duplicidade. Ou seja, o dano moral aqui está demonstradamente constituído, tendo em vista que a autora Joana diversas vezes procurou administrativamente, inclusive o próprio vendedor que vendeu o seu carro, para que ele sanasse esse ocorrido, e ele simplesmente negava-se, dizendo que a cobrança não era vexatória e estava dentro dos conformes do Código de Defesa do Consumidor, o que obviamente, através dos documentos anexados aos autos, prova-se que não estava de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, tampouco com o valor avançado entre as partes, sendo Joana e Carros S.A. Assim,
formulamos o pedido da ação rescisória, requerendo a anulação da decisão da sentença de improcedência, requerendo então que não seja atribuído no mérito da sentença de improcedência vejamos aqui ou seja, requeremos também a condenação dos réus a pagamento de custos e honorários advocatícios e todos os meios admitidos em direito de prova a ser constituído nos autos. É o que tenho a propor. Uma boa noite e obrigado pela atenção.